Boa tarde, meus amores! Segunda-feira chegando, semana começando, vídeo aula nova na área. Uma música leve e gostosa para começar a nossa semana. E vamos que vamos, porque essa semana nós vamos com vídeo aula todos os dias, cada dia uma disciplina. Hoje vamos começar com a vídeo aula de língua portuguesa. Então, peguem os livros de vocês, hoje com o português, livro 1 no I, nós vamos trabalhar das páginas 6 até a página 12. Essa é a primeira semana, semana 1 do nosso segundo bimestre. Preste atenção que nesse livro que o Prof. Léo está colocando aí, é só para fazer uma correção que no vídeo de apresentação, sem querer, eu tinha colocado do primeiro ano. Então o livro de vocês é do segundo ano. Todos os outros livros estavam certinhos. E este é o livro que vocês já têm em mãos. Erro corrigido. Vamos que vamos com língua portuguesa, meus amores. Vamos com a unidade 3, com o tema Cabe mais um? Observem vocês. Nós temos aí nesta imagem, na página 6 e 7 de vocês, um concurso de bandas. Nós temos 4 bandas ali participando. Umas maiores, outras maiores. Tem com 2 integrantes, com 5 integrantes, com 3, com 4. Né? Curiosidades aí de estilos de bandas. Pessoas de todo quanto é tipo, diferentes. O que eu quero que vocês observem? Eu gosto de música, como vocês puderam perceber, né? Tá tocando uma musiquinha aqui leve, gostosa. Vocês sabem que a gente costuma fazer isso na sala de aula também. Sempre deixo no fim das nossas aulas uma música gostosa, umas vezes mais dançante. Enfim, como é gostoso ouvir música. E me conte uma coisa, eu gosto de ouvir também, eu só não tenho nenhum dom para algum instrumento musical. Sempre quis aprender a tocar violão, mas eu não sei tocar violão. Você sabe tocar algum instrumento musical? Pois vocês vão me contar. E me contem uma coisa, vocês têm alguma música preferida? Bom, eu tenho artistas preferidos, eu gosto muito de música pop, mas tem algumas músicas que eu gosto também, vocês já sabem, tem alguns cantores, umas duplas, enfim, que o Prof. Léo gosta muito também. Mas agora, para essa atividade, o que nós vamos fazer? Prestem atenção. Nós temos aqui, eu deixei a cena aqui ao lado de vocês, facinho para vocês visualizarem aí na tela, desse concurso de bandas. Olhem só, existem 4 bandas aí, e cada banda tem um nome. É a Banda Cabeça, os Besouros, Banda do Barulho e a Banda Galera da Praia. Nós precisamos descobrir o nome de cada uma dessas bandas. Olha só, cada uma dessas bandas tem um nome. Vamos descobrir? Eu vou dar as dicas e depois vocês vão colocar o nome de cada uma delas neste tamborzinho deles aqui, na bateria, certo? A Banda Cabeça de Rádio tem um menino de camiseta listrada. Olhem lá. A banda Cabeça de Rádio tem um menino de camiseta listrada. Vamos ver. Será que é essa daqui? Olha lá. Vamos ver a segunda. A banda Os Besouros não tem saxofonista. A banda Os Besouros não tem saxofonista. Qual que não tem saxofone? Aqui tem saxofone, aqui não tem, aqui tem... Opa, talvez seja essa. O saxofonista da Banda do Barulho está usando óculos. O saxofonista da Banda do Barulho está usando óculos. Qual será que é? Opa, olha aqui, ó. Saxofonista usando óculos. A Banda Galera da Praia tem 2 irmãs gêmeas. Qual será? Aqui tem 2, não tem, aqui não tem, não são gêmeas, aqui não. Opa, talvez aqui seja, então, essa banda é a Galera da Praia. Então, coloquem os nomes das bandas aqui dentro das baterias, certo? Feito isso, essa primeira abertura aqui, nós vamos para o nosso texto número 1. Vocês já ouviram falar em conto acumulativo? Pois bem, nós vamos falar um pouquinho sobre esse conto. Reparem que conforme a história avança, repete-se o que já foi dito anteriormente. Então eu vou ler para vocês agora O Macaco e o Rabo e vocês vão perceber o que é um conto acumulativo. Vamos lá. Um macaco uma vez pensou em fazer fortuna. Para isso, foi se colocar por onde tinha de passar um carteiro com seu carro.
O macaco estendeu o rabo pela estrada por onde deviam passar as rodas do carro. O carreiro, vendo isso, disse: Macaco, tira teu rabo do caminho, eu quero passar. Não tiro, respondeu o macaco. O carreiro tangeu os bois. O carro passou por cima do rabo do macaco e cortou-o fora. O macaco, então, fez um barulho muito grande. Eu quero meu rabo, ou então me dê uma navalha. O carreiro lhe deu uma navalha e o macaco saiu muito alegre a gritar: perdi meu rabo, ganhei uma navalha, tinguilim, tinguilim, que eu vou pra Angola. Seguiu. Chegando adiante, encontrou um negro velho fazendo cestas e cortando os cipós com o dente. O macaco disse: Ô, meu amigo velho, coitado de você, ora! Está cortando cipós com o dente. Tome esta navalha. O negro aceitou. Quando foi partir um cipó, quebrou-se a navalha. O macaco abriu a boca no mundo e pôs-se a gritar: eu quero minha navalha! Ou me dê um cesto! O negro velho lhe deu um cesto e ele saiu muito contente, gritando: perdi meu rabo, ganhei uma navalha, perdi navalha, ganhei um cesto. Tinguilim, tinguilim, que vou pra Angola. Seguiu cantando. Chegando adiante, encontrou uma mulher fazendo pão e botando na saia. Ora, minha sinha, fazendo pão e botando na saia, aqui está um cesto. A mulher aceitou, e quando foi botando os pães dentro caiu o fundo da cesta. O macaco abriu a boca no mundo e pôs-se a gritar: eu quero meu cesto, se não me dê um pão. A mulher deu-lhe o pão e ele saiu muito contente a dizer: perdi meu rabo, ganhei uma navalha, perdi minha navalha, ganhei um cesto, perdi meu cesto, ganhei um pão. Tinguilim, 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 que vou para Angola. E foi comer o pão. Essa história, gente, é muito bacana. Ela conta, né? Ela é um conto acumulativo. Percebam vocês que o que é um acumulativo? Ele foi crescendo. Começou lá no início com o rabo, depois do que ele perdeu o rabo, ele ganhou uma navalha, depois da navalha ele foi para o cesto, e depois do cesto ele repetiu e foi para o pão. Então ele foi cumulativo, ele foi crescendo, repetindo tudo o que ele já tinha contado anteriormente. Então tem algumas atividades que vocês vão ter que ler junto com o papai, com a mamãe, ou com quem estiver ajudando vocês aí, mas o Profiléu vai ler para vocês também. Ali pede o seguinte: copie as frases a seguir, substituindo a palavra destacada por tocou e conduziu. O que a gente precisa perceber? Letra A. O menino tocou ou conduziu piano e violão? Vocês vão ter que trocar a palavra tangeu, gente, entre uma e entre outra. Então, ele tocou piano e violão ou ele conduziu piano e violão? A letra B. O vaqueiro tocou ou o vaqueiro conduziu a boiada? Depois, vocês vão voltar ao texto e localizar a palavra tangeu. Que significado será que ela tem no texto? A gente precisa ter que dar uma pesquisadinha e descobrir o que significa a palavra tangeu, certo? Continuando, nós vamos entrar no texto. E para entrar no texto, a gente precisa prestar atenção. Qual é o título do texto que nós lemos? Volta lá, ó. Olha lá. O macaco e o rabo. Este é o título do texto. Depois, o que o título revela da história para o leitor? Lá vai dizer, né? A história de um macaco que pensou em fazer uma fortuna e vai revelando várias coisas pra gente. O que o título, na verdade, traz? Se a gente for parar para pensar, a gente vai pensar que vai contar só a história do macaco e do rabo do macaco. Mas será que é só isso que conta a história? Tem muito mais ali por trás da história. Se a gente ficar preso só ao título, a gente não descobre tudo não. Tem que ler a história.
O que o macaco pensa em fazer no início da história? Como eu falei anteriormente, ele pensa o quê? Em fazer uma fortuna. Essa fortuna, será que é de comida? Será que é de dinheiro? Normalmente, fortuna refere-se a uma fortuna em bens, que pode ser de dinheiro. Você já leu algum conto em que os acontecimentos se repetem? O Filéu contou para vocês no início do ano a história dos Chapeuzinhos Coloridos, lembra? A história ia se repetindo e algumas versões ia se acumulando outras histórias. Né? Então ela ia repetindo e começava diferente. Ela começava igual e mudava o final. É uma forma de acumular. Essa história é diferente porque ela vai acumulando na mesma história, ela vai acumulando. Ele tinha o rabo, do rabo foi para a navalha, da navalha para o cesto, do cesto para o pão. Ele vai acumulando coisas. E você acha que depois da última troca, o conto pode continuar? É possível, sim, porque ele saiu comendo pão. Por que ele não pode sair encontrando outras pessoas pelo caminho? Vocês não acham? Acho que é possível acontecer isso, sim. Então, o conto acumulativo, ele apresenta uma sequência de acontecimentos que se repetem. A cada repetição é acrescentado um elemento novo, que se acumula aos anteriores. Então, lembre-se, tinha a primeira história, era o rabo. Depois do rabo, foi a vez da navalha. Repetiu-se a história da navalha, ele encontrou a mulher fazendo pão. E por aí foi. Né? Até que ele ficou só com pão. Mas você repetiu todos os elementos que ele foi encontrando ao longo da história. E por isso que ela é uma longa enumeração. O texto escrito em prosa, como o conto que você acabou de ouvir, tem linhas contínuas. O que são linhas contínuas, Profiléu? Olhem só, linhas contínuas são linhas escritas que começam e vão até o final do ponto final. Ela ocupa a linha inteira. Para explicar melhor, elas ocupam quase toda a extensão da página. Então, se a gente está vendo aqui na página do lado, olha só, elas ocupam quase que a página toda. Agora tem uma coisa nova que nós já vimos, mas agora tem que prestar muita atenção, que são os parágrafos. Os parágrafos, eles indicam a mudança de uma linha, em geral um ponto afastado da margem da esquerda da página. Como assim, Prof. Léo? Olha lá. Todo início de texto tem um parágrafo. Esse parágrafo que o Prof. Léo está mostrando aqui com a setinha, parece um dedinho invisível. É como se fosse um dedinho invisível ali no parágrafo. Ele serve para marcar um espaço, é um recuo. A gente afasta um pouquinho para começar um texto. E quando termina a ideia desse texto, tem um ponto final. E quando vai começar de novo, ele ganha um novo parágrafo. Tá vendo? Sempre que vai começar um novo parágrafo, tem um recuo, um dedinho invisível ali. Então, ó, tem 1, 2, 3, 4, tá certo? Isso daqui são travessões, é a conversa, né, a fala de um personagem. Nós estamos contando os parágrafos aqui. Esses parágrafos têm a travessão. Então, o que nós vamos fazer agora no outro exercício? Vocês vão numerar os parágrafos do texto. Vocês vão observar quantos parágrafos tem esse texto. Para isso, vocês vão contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e último, 11. Olha, já dei aqui um spoiler para vocês da resposta, hein? O macaco trocou o rabo por outro elemento e depois fez outras trocas. Em quais parágrafos o macaco recebe um elemento novo? Então você vai ter que observar lá. É um exercício. Aonde que lá no parágrafo conta essa troca? Ele tinha um rabo, depois o rabo foi a navalha, depois a navalha foi o cesto, depois do cesto foi o pão. Então vocês vão ter que ler o texto com calma e vão descobrir essa ordem. Depois vocês vão sublinhar no texto os parágrafos em que os elementos novos vão se acumulando. Lá no final, vocês vão ver que no finalzinho, lá, perdi meu rabo, ganhei uma navalha, perdi minha navalha, ganhei um cesto, perdi meu cesto, ganhei um pão. Tinguilim, tinguilim, que vou para Angola. Então, aqui nesse último parágrafo, ele já conta que vai para Angola, né? E já conta todos o acumulativo que ele fez ao longo do texto.
E o macaco conversa com quais personagens? Então vocês vão ter que retomar lá. Ele conversa com o carreiro, depois ele vai conversar com o amigo velho, né? Depois ele vai conversar com a Sinhá, a senhora que estava fazendo pão. Então ele encontra esses 3 personagens ao longo da história desta prosa. Aqui vai ser legal, vocês vão ligar, né? Então, o que essas personagens fazem e o que elas dão ao macaco. Então, vocês vão ver o que o senhor faz. Ele faz pão? Ele conduz carro de bois? Ou ele fabrica cestos? O carreiro aqui, ó, o carreiro na frente, ele faz o quê? O senhor aqui, o que ele faz? E a Sinhá, o que ela faz? Depois, o que eles dão ao macaco? Pão? Navalha? Cesto? Vocês vão ligar também. E por último, nessa atividade aqui, vocês vão enumerar, né? Enumerar os acontecimentos na ordem que são narrados. O que eu acabei de fazer para vocês é narrar uma história, né? Essa que eu li para vocês, é uma narrativa. Essa narrativa, ela tem uma ordem, como se fosse um começo, um meio e um fim. No começo o que acontece, no meio o que acontece e como que termina. Vocês vão ter que saber a ordem dessas atividades, né? E para colocar aqui, quase que na matemática, lembra? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e por aí vai. E aqui vocês vão colocar, né? O conto O Macaco e o Rabo é uma história misteriosa, triste ou engraçada? Vocês vão ter que perceber que tipo que é, o que ela é. Misteriosa, triste ou engraçada? Eu acho que ela é engraçada. Mas vai que você achou triste. Então, agora a gente vai entrar num outro assunto que não é novo, é só uma retomada do que nós já vimos um pouquinho no final do primeiro ano e agora no primeiro bimestre também nós vimos um pouquinho. Isso já agora tem que prestar bastante atenção para ir bem na próxima atividade. O nosso alfabeto, ele possui 26 letras, que nós classificamos em letras vogais e consoantes. Quais são as vogais mesmo? Quero ouvir daqui, hein? A, E, I, O, U. São só 5 letrinhas as vogais. A, E, I, O, U. Cabem nas nossas mãos, na palma das nossas mãos aqui, ó, uma para cada dedo, ó. A, E, I, O, U. Fácil. E todas as outras são as consoantes. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y e Z. Essas são as consoantes. Então, vocês decorando na cabecinha de vocês, né, que as vogais é A, E, I, O, U, todas as outras letras, elas são consoantes. Mas eu tenho que dizer para vocês, nós temos 3 letrinhas, que são K, W, Y, que elas são menos utilizadas. A gente não utiliza muito elas para escrever no nosso português. Eu já falei para vocês que a gente encontra elas em palavras americanas, estrangeiras, né? De outras origens, indígenas. Mas no nosso português é muito difícil encontrar palavras com K, W, Y. É comum em nomes, mas não é sempre. Então, olhem que interessante. Essas letras, às vezes, elas podem ser vogais e às vezes elas podem ser consoante. São essas 3 letras só que podem ser vogal ou consoante. Por quê? Porque o K sempre vai ser consoante. O K não tem som que lembra vogal. Olha só, K de Karina. Se a gente fosse pensar, podia ser o C com A ou o K mesmo. Por isso que ela é uma consoante. Já o W, olha que interessante, o W, ela pode ser vogal ou consoante. Ai, Prof. Léo, tô me confundindo com isso. Calma, não se preocupem, é muito tranquilo. Logo, logo a gente vai perceber essa diferença. Quando eu falo Walter, parece que eu tô falando com a letra V. Olha aqui, Walter. Walter parece que escrevi com V, mas aqui tá com W. O V, ela é consoante ou vogal? Ah, ela é consoante, porque ela não faz parte daquela A, E, I, O, U. Então é consoante. Agora, a mesma letra que está aqui com Walter, eu estou escrevendo William. O William, aqui tem som de U. U. Opa! Então, U
ilha é U. U faz parte da vogal. Então, nessa situação, ela vai ser uma vogal. Depois, nós temos aqui o Y. O Y, eu trouxe dois nomes. Um, que vocês já conhecem, que é do professor Yuri, do professor Yuri. E a segunda é da nossa tia que cuida da nossa escola, ali das limpezas, que é a Marli. Então, olha só, o Yuri tem som de I. Né? Então, quando eu falo Yakult, Yakisoba, Yuri, dá a impressão que eu estou escrevendo com I. Nesses casos aqui se escreve com Y, mas o som é de I, por isso que é uma vogal. E Marli, ó, Marli, pode ter Marli com I e pode ter Marli com Y. Então, olha que interessante, são vogais também. E olhem só, toda sílaba tem uma vogal. Então, preste atenção lá. Então, arara, ra. Tem vogal. Eu coloquei as vogais aqui em vermelho para vocês visualizarem melhor. Sapo. Duas sílabas no sapo. Ó. Sa. S com A. Sa. Po. P-O. Então, sa tem a vogal A e po tem a vogal O. Certo? Feito isso, essa revisãozinha aqui, vocês vão recordar nessas atividades aqui. É a vez de colocar em prática. Senão a gente acaba esquecendo. Olhem só. Vogais e consoantes. Releia o trecho e responda. Perdi meu rabo, ganhei uma navalha. Zinguilim, tinguilim, tinguilim, vou para Angola. Para que país o macaco vai? Hã? Não ouvi daqui. Angola, ele vai para Angola. Muito bem. E qual é a primeira letra do nome do país para onde o macaco vai? Angola começa com a letra A. Muito bem, letra A. Então, o A é uma vogal ou é uma consoante? Ó, Angola, Angola. Quais são as vogais? A, E, I, O, U. Ó, a Angola começa com A e A é uma vogal, então é uma vogal que começa a letra da Angola. Agora, o nosso país, o Brasil, né? Nós moramos aqui no Brasil. Trata-se de uma vogal ou de uma consoante? Ó, Brasil começa com a letra B. Não vou ajudar. Dessa vez vocês vão tentar sozinhos. B é uma vogal ou uma consoante? Feito isso, vocês vão completar o alfabeto a seguir. Molezinha. A, B, C, D, até chegar lá no Z. Bom, meus amores, por hoje é só. Língua portuguesa fica por aqui. Amanhã eu volto com outro vídeo para vocês com matemática. Beijo a todos. Até mais. Se cuidem.